Meus amigos, hoje temos a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Ontem a gente deu uma passadinha pelo regulamento, mas só relembrando, só tem um jogo. Não corremos o risco daquela porcaria de segundo jogo aqui, né? Antes tinha que fazer 2 gols fora para se classificar, ganhava de 1-0, tinha um segundo jogo horroroso, que você sabia que um time horroroso vinha por aí, um jogo feio, com garantia de casa vazia. Um negócio muito ruim, Então agora, felizmente, isso foi corrigido. É assim, São Paulo vai jogar, deveria jogar no campo do Madureira, mas como eles não têm vergonha na cara, eles venderam o jogo. Que jogasse no Rio, né? Eles venderam o jogo. Então, pegaram, em troca de dinheiro, eles venderam a parte técnica. Vão jogar em Londrina, quer dizer, onde o São Paulo tem torcida, mas o mando é do Madureira. Portanto, o São Paulo precisa só empatar. Como o mando é do outro, o mais fraco tem o mando nessa primeira fase, mas o grandão, ou o melhor qualificado, ele joga pelo empate. É isso. Se der Madureira, classifica o Madureira. Se der empate, classifica o São Paulo. Se der São Paulo, óbvio, classifica o São Paulo. Petros está fora por suspensão anterior. José Manuel de Barros, qual é a sua expectativa para esse jogo? Bom, que o São Paulo se classifica com facilidade, né? Muito embora no Campeonato Paulista... 2-0 é facilidade? 4-0, 3-0. Não, pode ser 2-0 no primeiro tempo e aí joga mais, descansando no segundo tempo, né? Pra rodada do fim de semana do Campeonato Paulista, né? Porque, apesar das dificuldades no Campeonato Paulista, Flávio, pelo que a gente acompanha, as equipes do interior de São Paulo são mais fortes do que as equipes pequenas do Rio de Janeiro. Não no Monte de Madureira, não? Daqui no interior de São Paulo, eu acho que os times do interior de São Paulo são melhores. Eles investem mais. Eu acho que são mais fortes. Se pegar o Madureira e botar aqui no Campeonato Paulista e jogar com os times do interior, acho que ele leva a cacetada. Será? Vamos ver o Bragantino hoje, joga contra o Nova Iguaçu, não é? Acho que tem time interior paulista que joga lá também, cara. Acho que mas o Madureira faz jogo duro com o Fluminense, com o Botafogo nos jogos cariocas, e o São Paulo tem dificuldade de pegar no Botafogo e Fluminense no Brasil. Mas time reserva dos caras. O Fluminense outro dia nem colocou. São Paulo não quer jogador pra colocar. Tá jogando? Não, tudo bem. Mas o nível da deveria ser todos os jogos paulistas estão time titular. São Paulo joga com reserva, não. São Paulo só o primeiro jogo. Só o primeiro jogo. Mas eu não concordo que o nível das equipes menores do Rio de Janeiro são iguais às da equipe menores aqui de São Paulo. Acho que muda muito. É inferior, mas não é tanto diferente. Tudo madureirada, viu? Madureira daqui, Madureira de lá. Então, César, sua expectativa pro jogo de hoje? Olha, rapaz, Zé Manuel aqui com otimismo de 4 gols do São Paulo. Isso, mas nem pensar. Você vai ver, você vai ver. Isso, né? Nem pense nessa hipótese, rapaz. É mesmo? Nem pense. Mas nem contra o Madureira? Mas nem contra o Madureira, rapaz. Eu não disse isso porque o São Paulo está num momento maravilhoso. Mas pela fragilidade do adversário, que é a lanterna do grupo dele, lá no Rio de Janeiro. Seja o que for. Caiu o treinador e tudo. Esse time não marca 4 gols nunca, entendeu? Ei, rapaz, você vai ver a dureza que nós vamos ter São Paulo e Madureira, assim, aquele 2-1, 1-0, você vai ver, é isso aí que vai acontecer. Eu não achei o Zé muito otimista, tomara, né? Você já imaginou ele tá muito animado. Esse São Paulo marcando 4 gols. Mas por causa da fragilidade do adversário. São Paulo não marca 4 gols. Aquele jogo contra o Botafogo que foi 4-3, né? Só, né? Mas tomou 3, né? Tomou 3. Então, esse time não marca 4 gols. São Paulo tem obrigação de voltar passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Tem 2 resultados. Pode empatar. Não estranhe um empatezinho, hein? Não estranha, pode empatar e pode ganhando ou empatando, só pode estar classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Daniel Leandro, você pensa sobre o jogo? Eu acho que é um jogo que o São Paulo, aliás, é o único título que não tem na prateleira, na sala de troféus, é a Copa do Brasil. Vai ter uma premiação fantástica a Copa do Brasil, aliás, a melhor premiação de todos os campeonatos, mais que Campeonato Brasileiro, mais que Libertadores. O São Paulo, então, tem que ir em busca desse título. Dar vaga para a Libertadores do próximo ano seria uma conquista muito boa para o São Paulo que vem amargando esses últimos anos. E se eu estivesse na pele do Raí, diretor lá, gerente de futebol, diretor de futebol, e do Dorival Júnior, treinador do São Paulo, eu levaria o Cueva para essa partida. Eu não arriscaria, não. Eu colocaria a maior força do São Paulo. Não é. É questão do São Paulo não ter peça e ter que entrar com o melhor time. Não pode arriscar. Imagina se você perde hoje, meio planejamento do campeonato já vai por água abaixo. Medo do Madureira? Na atual fase do São Paulo, tem que esperar tudo. Então, o São Paulo... Pelo que eu entendi, para o São Paulo ganhar do Madureira, ele precisa do Cueva, é isso?
Eu acho que precisa. Tá ruim a coisa, hein? Ué, tá feia a coisa. O último colocado no não sei o que aí, mesmo, daquela porcaria do Campeonato Carioca. Não é nada, e o São Paulo precisa do Cueva pra ganhar dele. Precisa. Eu não arriscaria. Se eu fosse dirigente ou treinador de São Paulo, eu entraria com força máxima. Mas você acha que ele faria tanta diferença assim, o Cueva? Eu acho que melhor do que os que lá estão, ele é. Em relação ao jogo de hoje, né? O São Paulo tem a obrigação teria de fazer 3, 4 gols, como falou o Zé Manuel, como os times grandes deveriam ter no Campeonato Paulista, Carioca, de fazer 3, 4 gols por jogo. Que a gente fala muito que na Espanha é fácil o Real Madrid jogar, na Inglaterra é fácil o Milan jogar, mas aqui também a gente pega esses times mais baixos. Olha o orçamento do São Paulo e do Novo Horizontino para chegar no Morumbi e empatar 0-0. Você pega exemplos também de outros times. O Corinthians pegou na Sul-Americana Patriotas da Colômbia, era para atropelar lá e aqui, é um jogo difícil. Então essa discrepância financeira dos times grandes do Brasil não faz valer dentro de campo. Isso. Então, é o que eu cobro. Na teoria deveria ser hoje 4-0 pro São Paulo no Madureira, mas é um jogo que sabe vai ser mais complicado que isso.